Oi, gravidinha! Que bom te ver por aqui. Que bacana ter vocês. O que eu sinceramente desejo para sua gestação é que você treine em casa ou na academia com muita segurança para você e para o seu bebê, tá? E nessa semana grávida mais ativa, eu quero te ensinar um passo a passo para você e para o seu bebê terem uma gestação muito melhor treinando em casa ou na academia, tá? Você que vai escolher, no conforto do seu lar ou na academia. E eu sei que talvez você tenha medo de machucar ou de fazer algum mal para o seu bebê, tá? Então veja esse super exemplo como a Sara nasceu forte e com saúde após a sua mãe, que foi minha aluna Camila, ainda é minha aluna agora no pós-parto, treinando durante toda a gestação usando o meu método. Oi, gente, eu sou a Camila, mãe da Sara, de 38 dias, e eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência treinando com a Mônica. Eu já treinava antes da gestação, eu corria e fazia um treino de personal, e quando eu descobri que eu estava grávida, eu não me senti segura fazendo os mesmos exercícios que ele estava. Algumas pessoas comentavam que eu podia, que eu não podia fazer, e aí, por isso, eu decidi buscar um profissional da área que fosse especialista em gestação e que pudesse me ajudar durante esse processo. Com os treinos da Mônica, ela me ajudou desde do segundo trimestre, no começo do segundo trimestre, até o fim do terceiro. E com os treinos dela, eu pude me sentir mais segura. E os exercícios que, mesmo assim, os exercícios que eu não estava me sentindo segura, eu falava pra ela e ela adaptava de uma maneira diferente, uma maneira que eu me sentisse mais confortável fazendo. Então, saber que tem uma profissional que sabe, que consegue adaptar de uma maneira diferente e que sabe o que está fazendo, eu pude me sentir mais segura e eu consegui executar todos os exercícios até 38 semanas, 37 semanas e alguma coisa. Então, que bacana, né? E aí a bebê, a Sara, ela nasceu com muita saúde e foi muito importante para mim, muito especial passar por esse momento tão marcante da vida dessas duas mulheres, né? Então, para mim é um trabalho maravilhoso trabalhar com vocês, ver esses bebezinhos nascerem, tá? Então veja também esse estudo, ó. Ele é de 2002. Ele diz que a grávida não pode passar de 140 batimentos por minuto. Esse é um estudo super antigo, tá? E ele está bem desatualizado. E ainda hoje muitos profissionais se baseiam nele, profissionais de educação física e vários outros profissionais, tá? Então, já veja esse outro estudo que é do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Esse é um artigo de 2019 e é nele que eu baseio todo o meu trabalho aqui com vocês, tá? Então, é um estudo atualizado. É um estudo que foi muito bem publicado e diz que exercícios aeróbicos e exercícios resistidos, né, que são aqueles de força, em intensidade moderada, é indicado para gestante. E diz também que a maioria das atividades físicas apresenta mínimo risco para gestante, embora algumas adaptações, tá, precisam ser feitas por conta de tantas mudanças, né? As mudanças anatômicas, as mudanças fisiológicas e a demanda fetal. Então, tá aqui o grande segredo, ó, a demanda fetal. Então, sim, tá? Nós já sabemos que a saúde do feto, do seu bebê, tem total relação com o exercício físico. Isso a gente tem certeza, é mostrado cientificamente. Então, depois que eu, como gestante mãe, soube dessa informação, eu treinei durante todos os dias da minha gestação, tá? Desde o comecinho até o último dia. Então, eu trago hoje essa valiosa informação para você. É importante que você faça esse esforço para você e principalmente para o seu bebezinho. E eu tô assim, ó, igual você, estou grávida. Então, eu uso no meu método toda informação clara e robusta, estudada e publicada, tá? Isso traz muita segurança para mim e segurança para vocês também. Então, eu uso com as minhas gestantes uma escala. Algumas de vocês já ouviram falando dessa escala. É a escala de Borg adaptada, tá? Para treinar de forma segura. Vai deixar seu treino muito mais seguro. Então, é uma ferramenta de percepção de esforço.
E é isso que nós todas, né, gestantes, precisamos para aprender a identificar o esforço necessário para você treinar moderadamente. Então, não adianta treinar levinho, como se você fosse uma mulher doente, que está longe disso, tá? E nem pegar todo o peso do mundo como se você não estivesse grávida. Então, eu não quero nenhum desses dois cenários. O que você vai aprender é usar essa tabela, tá? E isso vai trazer mais eficiência e segurança para os seus treinos. Mas antes de eu te explicar como funciona o meu método, eu acredito que é muito importante eu te explicar como surgiu esse passo a passo. Então, um passo a passo que eu criei, fui criando durante as minhas gestações. Meu filho mais velho tem 8 anos, o mais novo está na barriga. E alguns anos atrás, tá? Nós sabíamos que era importante a grávida fazer alguma atividade física, mas não era aconselhado mulheres não praticantes, tá? De atividade física começar a praticar durante o primeiro trimestre. Você já deve ter ouvido isso por aí. Então, atenção aqui, tá? Era aconselhado. Nessa época, nós não tínhamos estudos científicos nos dando respaldo sobre o treino para grávidas sedentárias, tá? Então, era aconselhado o repouso. E isso já passou, tá lá no passado, graças a Deus, tá? Então, aquela gestante que já era ativa, já treinava, eu continuava dando aula. Agora, para aquela gestante que era sedentária e que estava sem prática nenhuma, sabe, de atividade física, acreditava-se naquela época que não fosse o momento ideal para começar. Então, naquela época, nós acreditávamos que o mais adequado seria começar após as 12 semanas. E eu estou dizendo assim várias vezes que acreditávamos, porque tudo isso já caiu por terra, tá? Nas evidências científicas que nós temos aí, 2017, 19, 2021, tá? Tudo caiu por terra, tá muito diferente disso. Então, acreditávamos que um corpo que se mantivesse como ele estava na concepção seria mais fácil de receber novas adaptações. E esse é um erro clássico, tá? Então, que muitos profissionais repetem ainda nos dias de hoje, mesmo com tanto estudo dizendo o contrário. O que eu já vi muita gente mudando aí o discurso por aí, graças a Deus. Então, quando eu fiquei grávida pela primeira vez, tá? Há 9 anos atrás, tudo isso aqui era mato, tá? Falar sobre treino para gestante. Então, há 8 anos atrás, eu já dava aula para gestante. E o que eu fiz foi parar de me exercitar, tá? Eu era uma mulher que já praticava exercício e mesmo assim eu tive medo, assim como muitas de vocês passam até hoje, tá? Senti medo. Então, naquela época, eu tive muita dificuldade em encontrar uma equipe, tá? De pré-natal que me incentivasse ao exercício. Então, e talvez você ainda passe por isso nos dias de hoje, com tantos estudos, tá? Então, mesmo assim, quando eu encontrei uma médica naquela época, né? Ela pediu que eu repousasse enquanto eu não estivesse dando aula. E detalhe, né? Quem olha um personal acha que ele se movimenta muito. Nem sempre, tá? Então, minha aula ela é muito mais falada do que pegar peso ou me movimentar ou fazer alguma coisa que é extenuante, tá? Nada fora do normal. Então, a minha aula ela é muito mais falada. E mesmo assim, eu fiquei sem treinar nada, tá? Por 12 semanas. Eu tive essa insegurança mesmo atendendo os gestantes já, tá? Nesse tempo, então, meu ânimo ele piorou muito. Eu tive dores no corpo, meu condicionamento físico passou a piorar, tá? Mas graças a Deus, após essas longas 12 semanas ali de repouso, de castigo, eu voltei a treinar. E a minha vida foi melhorando muito. E eu não quero que você passe por esse repouso desnecessário, tá? Mas
né, nessas gestações, né, nas minhas 3, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, por que que uma pessoa doente, né? Sim, o sedentarismo, ele tem CID, tá? E é uma doença. Então, por que que uma mulher gestante que está doente não poderia melhorar a sua vida, né? Sua qualidade de vida durante essas primeiras semanas da gestação. Então, eu fui atrás disso, porque eu precisava melhorar a qualidade de vida dessas gestantes, tá? E eu fui atrás de juntar evidências científicas. Eu achei vários estudos muito bons sobre exercício e a saúde do feto e da mãe. Então, contra fatos não há argumentos, tá? Então, eu quero citar aqui um estudo, tá, para vocês. É uma recomendação da Diretriz Canadense de Atividade Física durante a Gravidez, de 2019, tá? Então, essa diretriz, ela diz que a grávida precisa treinar no mínimo 150 minutos por semana. E que esses 150 minutos por semana vai fazer bem para a mãe e para o feto, tá? Então, são atividades moderadas que a mãe treine durante, né, 20, 30 minutos ali por dia, somando 150 minutos por semana. Essa informação eu trago diariamente para vocês no meu Instagram. E passar pela minha primeira gestação foi muito valioso. Foi muito valioso, mesmo que eu tenha ficado sem treinar, tá? Mas minha virada de chave foi na segunda gestação, há 2 anos e meio atrás, tá? Mais ou menos. Foi aí que eu resolvi fazer todo o conteúdo que eu tenho hoje no Instagram, ajudando mães a saírem do sedentarismo e ajudando também aquelas que já eram ativas a não terem medo de treinar durante a gestação, tá? A continuar sendo mulheres ativas. Então, lá tem muito conteúdo de forma gratuita. Eu acho que muitas de vocês já consumiram esse conteúdo, mas eu quis ir, né, além disso. Então, eu gravei um conteúdo riquíssimo de aulas para grávida nenhuma ficar sem treinar. Então, desde a sedentária até quem já é praticante, tá? Então, eu tive a minha segunda gestação de uma maneira maravilhosa. Foi uma gestação super tranquila. Eu treinei do primeiro ao último dia. Eu treinei em casa e também treinei na academia. Eu não tive nenhuma doença gestacional, mesmo sendo uma grávida com idade materna avançada, o que é também a condição de muitas de vocês aqui, ou a condição de mulheres com 35 anos ou mais, tá? Então eu tive um belo parto normal. Eu me preparei muito para isso. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? E o resultado foi ter um bebezão forte, com resistência cardiovascular, que reagiu muito bem a um parto longo. Então, a saúde do feto está completamente ligada ao exercício. E eu espero que você também viva uma história parecida com a história que eu vivi. Então, eu criei um passo a passo fácil para você treinar em casa ou na academia. Então, desde o seu positivo, não precisa parar, tá? Até o seu pós-parto. Sim, tá? Eu quero ficar com você durante esse processo, esse tempo maravilhoso, sua gestação e sua pós-gestação, tá? E além de ter criado todo esse método, para mim foi muito importante criar esse método, eu criei uma maneira de ter mães que se importam mais com os cuidados com o filho e com a família, sabe? Eu acho que está faltando isso no mundo. Então, eu quero que seu bebê venha para esse mundo muito saudável, estando muito saudável e com uma família super cuidadosa. É isso que eu acredito. Então, que ele tenha saúde e que você também tenha a saúde dele e da sua família como valores inegociáveis. Agora eu quero que você entenda como o exercício vai melhorar a saúde fetal, né? Como que o exercício ajuda na saúde fetal. Ou seja, o exercício ele é essencial para a saúde do seu bebê enquanto ele está aí na sua barriga, tá? Então existe uma tríade, que é a mãe, o bebê e a placenta.
Então, a gente precisa cuidar dos 3, não adianta cuidar de um só, tá? Então, quem nutre o seu bebê é a placenta. A placenta, ela é um órgão que só existe durante a gestação. Olha que coisa maravilhosa. Então, é um órgão materno-fetal. Olha só como é lindo. Olha só como tudo foi pensado, né? Então, você não tá sozinha, tá? Existe um órgão para te acompanhar durante toda a sua gestação. A natureza, ela é extremamente sábia. Ela é a ligação, tá? Entre você e o seu bebezinho. Ela é a ligação entre vocês dois. Então, nós vamos imaginar que esse órgão, ele precisa se desenvolver, tá? Esse órgão, ele precisa crescer para performar em uma máxima possibilidade dele, tá? Dar tudo de melhor que ele consiga ali. Então, essa placenta, ela precisa ser capaz de fazer o seu bebê ter saúde. Então, agora nós vamos pensar em uma placenta, tá? Então, essa placenta, ela tem milhares de artérias, milhares de artérias. E essas artérias precisam ser flexíveis, robustas, para colar melhor no seu útero. Então, vai fazer uma caminha aí do seu bebê. E tá aqui o grande segredo. Tá aqui o grande segredo. O exercício é quem vai fornecer o oxigênio para essas artérias. Então, o exercício, ele vai fornecer um maior fluxo sanguíneo para essa placenta. O exercício é quem vai aumentar a irrigação dessa placenta, tá? Olha como é importante o exercício. Então, se a placenta for saudável, bem espiralada, robusta e oxigenada, tá? Ela irá nutrir melhor o seu bebê. Olha que maravilha. Então, dessa forma, nós vamos conseguir inibir os riscos das doenças gestacionais. Sabe aquelas que eu cito no Instagram diariamente? Então, como a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, a pressão alta, essas são as mais conhecidas, mas também diminuímos o risco da restrição de crescimento e diminuímos o risco da prematuridade. Então, tá aqui o exercício, é maravilhoso, é o que você pode começar a usar hoje, tá? Então, uma placenta saudável é a chave para abrir a porta de uma gestação tranquila. Use essa frase, tá? Mas, Mônica, quando acontece esse evento tão marcante, né? Quando acontece esse evento que é a placentação? Então, lá no comecinho da gestação, com mais ou menos 4 semanas, né, nós temos o processo de nidação, a multiplicação de várias células. Começa a acontecer ali essa multiplicação. Então, logo após, começam a formar pequenas projeções semelhantes a fio de cabelo, tá? Que se estendem para o interior da parede do seu útero. Vai colar ali, tá? Então, é um show divino, um show maravilhoso. E esse processo, ele vai durar por volta de 18, 19, 20 semanas, tá? Por isso, é essencial o treino desde o positivo. Então, é essencial o treino até essas 20 semanas de placentação. Então, o exercício ele vai atuar ativamente durante todo o processo da placentação. Então, agora que você já sabe de tudo isso, informação valiosíssima, tá? Me conta lá no nosso WhatsApp, tá? No nosso grupo, de quantas semanas você está. E se você já sabia os reais benefícios que eu citei nessa aula. Então, tá aberto, me conta lá, tá? No WhatsApp, que eu quero te conhecer, saber seu nome, quantas semanas, tá? E agora nós já estamos chegando ao final, mas eu gostaria de reforçar que nós aprendemos hoje aqui nessa pequena aula, tá? Então, nós temos que pensar na gestação como uma tríade. Lembra? Mãe, bebê e placenta. A placenta,
ela é um órgão da gestação, tá? Então, para acontecer ali uma boa implantação aí no seu útero, ela precisa receber mais oxigenação, tá? E o exercício vai aumentar essa oxigenação, vai aumentar a irrigação suficiente para colar, enraizar melhor aí no seu útero. Então, placenta bem formada, bebê melhor nutrido. O exercício, ele vai diminuir os riscos de parto prematuro, já que nós diminuímos as doenças maternas, aquelas 5 que eu citei, tá? O exercício, ele vai diminuir os riscos de parto prematuro, já que nós diminuímos os riscos, tá? Das doenças maternas. Lindo! Então, eu espero que essa pequena aula te desperte para esse evento maravilhoso que é a gestação, que você possa cuidar muito bem do seu bebê enquanto um feto está aí dentro do seu útero e que você possa cuidar dele também aqui fora, mas eu quero que você cuide dele aí dentro assim como você pensa que vai cuidar aqui fora, né? Com toda dedicação, amor, carinho. E para isso a gente precisa adquirir conhecimento. Então, eu aguardo vocês amanhã. Vai ser nossa próxima aula. E eu quero saber sobre vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Boa noite e até amanhã.